nós podemos dar início, não podemos? Amém. 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 Márcia, quer falar alguma coisa? Não, só realmente dar boa noite, boas-vindas a todos. Que Deus nos abençoe nesse momento precioso de estudo da palavra. Amém. Amém. Joane. Amém. Amém. Então, o Álvaro faz uma oração, hein, Álvaro, para nós. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos em Teu nome, apesar da distância, Senhor, que nos separa, mas o Teu Espírito nos une, Senhor. Pedimos a graça sobre o Teu Filho, que ele tenha a sabedoria, a virtude do Senhor para compartilhar a Tua rica palavra conosco, Deus, que venha ao nosso encontro, nossos corações, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, então saúdo a todos com a graça e paz. Nós vamos então dar continuidade, né, então, ao nosso estudo. Com a graça de Deus, temos então aprendido, relembrado, né, várias coisas, e Deus, de uma forma especial, Ele tem nos fortalecido nesta caminhada. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, né, nós podemos ver com grande poder Deus ele demonstrou aquele povo no passado, e isso serve para nós hoje, para que possamos também confiar no Senhor, para que possamos andar na presença de Deus, para que possamos então a cada dia estar deixando que o Senhor conduza a nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós achamos que um caminho mais curto é o melhor, mas não é verdade. Às vezes um caminho mais longo, ele traduz uma experiência melhor, um aprendizado melhor, um aperfeiçoamento na presença de Deus. Então, em tudo nós aprendemos a dar graças ao Senhor, em tudo nós aprendemos a glorificar o Senhor. É bem certo que ninguém gosta de sofrer, mas quando nós olhamos por esta ótica, né, por esse olhar, desta maneira, nós podemos então entender que, ainda que passamos pelo vale, olha, o Senhor, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso andar, basta tão somente que nós venhamos ser fiéis ao Senhor, basta tão somente que nós venhamos crer no Senhor e descansar no Senhor. Quando nós queremos conduzir a nossa vida por nós mesmos, nós erramos, batemos a cabeça, sofremos e atrasamos na caminhada. Agora, quando nós permitimos que Deus, Ele conduza o nosso viver e que os nossos passos sejam dados por Ele, sejam dados na direção dEle, com toda certeza o tempo, ele passa a ser o tempo de Deus. E nós passamos a aprender a andar no vale, passamos a aprender a desfrutar da glória nos montes e a ser fortalecido também lá no vale, para que possamos enfrentar os obstáculos da vida, para que possamos entender que tudo que ocorreu no passado tinha um plano de Deus ali. Deus estava fazendo da melhor maneira, Ele estava conduzindo aquele povo da melhor maneira. Apesar de muitas pessoas na caminhada estarem murmurando, estarem reclamando, né? Alguns queriam até voltar para o Egito, após aquela libertação maravilhosa, um milagre aconteceu, muitos ali queriam voltar, e tanto é que fizeram muitas coisas erradas, ao ponto de querer outro líder, ao ponto de querer outro que estivesse à frente, ao ponto de desejar os alimentos que tinham lá no Egito, mas esqueceram que eram escravos, estavam esquecendo que tinha uma vida de escravidão. E Deus não tem isso para o povo dele. Deus, ele tem uma vida de liberdade, uma vida de paz, uma vida de conquista, uma vida de bênção, de paz. É isso que Deus tem. Ele não quer que o povo dele seja escravo. E Deus operou de uma forma especial, maravilhosa ali, que alguns não estavam entendendo, muitos não entenderam.
Mas quando nós permitimos que as coisas de Deus entrem no nosso coração, nós passamos a compreender o plano de Deus na nossa vida. E nós não perdemos nada, as oportunidades da vida, as oportunidades que Deus tem nos dado. Meus irmãos, eu vou voltar aqui um pouco, nesse slide que eu coloquei, que foi até o tema da outra aula, né? Então, mostrando claramente ali que as oportunidades que Deus ele dá ao homem é algo que não pode ser perdido. Quando Deus ele mostra as coisas e ele fala de uma forma maravilhosa, ele dá sinais, nós precisamos tomar posse dessa oportunidade. Deus ele falou para aquele povo, olha, vai lá, espia a terra por 40 dias, fica olhando, e traz toda a informação, o que tem na terra, o que não tem. Deus já sabia de tudo, Deus sabia de tudo. Deus queria ver a fidelidade daquele povo. E a Bíblia relata que a maioria não foram fiéis ao Senhor, ou seja, 10, né? Somente 2 voltaram falando bem da terra. Quem é que perdeu essa oportunidade? Foram os 10. Os 10 perderam a oportunidade de transmitir aquilo que Deus poderia fazer, aquilo que Deus queria fazer. Quando eles olharam, né, os 10 olharam, só viram dificuldade. Mas 2 não, Josué e Caleb olharam e viram coisa boa. Eles viram a promessa de Deus. Nesse mundo que nós estamos vivendo, irmãos, as dificuldades se apresentam diante de nós e elas tentam ser maiores do que as bênçãos de Deus na nossa vida. As dificuldades tentam ser maiores do que as soluções que Deus tem para nós. Deus tem solução para a nossa vida, Deus tem bênção para nós. Mas o mundo, ele tenta de todo jeito, né, colocar na mente das pessoas que Deus não tem nada de bom para nós, que isso foi uma história passada, que não é uma história presente. Muitas pessoas caem nesse conto, caem nesta mentira, caem neste caminho errado, e acabam desanimando e desviando, e não tomando posse daquilo que Deus tem para dar. E Deus tem coisa boa para nós, Deus tem coisa boa para nós. Foi por isso que Ele nos chamou, nos escolheu, porque Ele viu em nós algo diferente. Ele viu sinceridade no nosso coração, no meu, no seu coração, a sinceridade em querer adorar, a sinceridade em querer servir de uma forma completa, verdadeira. E quando ele vê isso em nós, Ele derrama bênçãos sobre as nossas vidas. E aprendemos a discernir as bênçãos de Deus. Há muitas pessoas traduz a bênção de Deus como somente a riqueza deste mundo, mas não é isso. A bênção do Senhor é a certeza da salvação. A bênção do Senhor é a certeza da vida eterna. A bênção do Senhor é a paz que Deus nos dá, a alegria do Espírito Santo, a compreensão que a vida passa e que nós permanecemos na presença de Deus com um coração fiel. É o entendimento que Deus tem uma vida maravilhosa para nós após esta vida. É quando nós não colocamos mais o nosso coração, não fixamos o nosso coração nas coisas terrenas e aprendemos a ver com os olhos da fé, aprendemos a tomar posse das bênçãos do Senhor no tempo dele e permitir que Ele faça as coisas, permitir que Ele decide as coisas. E é dessa maneira, então, nós não perdemos a oportunidade. Aqueles 10 perderam a oportunidade. Eles perderam algo precioso, né? Após permanecerem acampados ao pé do Sinai, aproximadamente 1 ano, os israelitas foram enviados pelo Senhor em direção a Canaã. E foi o que nós falamos, né, que aconteceu no ano segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto de Sinai, jornada após jornada. E a nuvem repousou no deserto de Parã, assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor. Falamos de uma forma clara aqui também do amparo que Deus nos dá
para podermos prosseguir nesta caminhada. Não faltou o amparo do Senhor com aquele povo, não faltou. Se eles precisavam de sombra, estava lá a nuvem, porque sabia que o sol era quente. Nos dias de hoje também, meus irmãos, nós temos a sombra que traz refrigério à nossa alma, que se chama Espírito Santo também. O Espírito Santo se manifesta em refrigério sobre a nossa vida. O Espírito Santo se manifesta em fogo, ele aquece, ele refrigera o nosso coração, refrigera a nossa alma, ele traz paz a cada um de nós, mas é aquele também que é fogo, que é aquele que aquece a nossa alma, é aquele que purifica o nosso coração, porque o fogo é assim, quando nós colocamos um metal no fogo, né, o ouro no fogo, e quanto mais se esquenta ali, mais puro ele fica. E é desta maneira também, o Espírito Santo, ele aquece a nossa alma e vai tirando as impurezas do nosso coração, da nossa mente, ele vai tirando e vai purificando, e nós vamos tornando o que algo precioso para Deus. Nós somos preciosos para o Senhor. E ele vai queimando tudo aquilo que é impureza, tudo que é dessa terra, ele vai tirando, e fica ali o ouro puro. E é desta maneira também que nós podemos fazer essa comparação, né, deste amparo do Senhor sobre a nossa vida nesta caminhada. As portas da terra prometida pela ordem do Senhor, né, Moisés enviou os 2 homens para espiar ali a terra, a fim de preparar o povo para as batalhas inerentes à conquista da terra. Ou seja, irmãos, nós podemos ver que para ter vitória é preciso ter o confronto, é preciso ter a luta, é preciso batalhar. Não tem como, né, nós alcançarmos as bênçãos sem esforçarmos, batalharmos, enfrentarmos e declararmos a nossa fé. Nós precisamos declarar isso dia após dia. E é desta forma, então, Deus estava preparando aquele povo para enfrentar o momento de batalha e eles tomarem posse, né? E nós sabemos, irmãos, que nós temos enfrentado uma batalha dia após dia. Nós temos enfrentado a batalha deste mundo. A cada momento, este mundo, ele tenta tirar o que é mais importante do nosso coração, que é o Senhor Jesus. Ele tenta tirar através das circunstâncias dessa vida, das ofertas, das vitrines da vida. E quando nós, então, olhamos e discernimos essas coisas, nós, então, travamos a batalha. E somos preparados pelo Senhor. O Senhor é aquele que abre os nossos olhos através do Espírito Santo. Ele nos faz entender e compreender as coisas e sabemos, e nos ensina a dizer não. Não para este mundo pecaminoso, não para o pecado, não para a desobediência, para o caminho tortuoso, né? Aprendemos. E quando eles foram, então, meus irmãos, nós falamos que a bênção, quando ela é vista e ela é divulgada, ela toma uma proporção também maravilhosa. Mas a incredulidade também se alastra. É comum nós percebermos no dia chamado hoje pessoas que só olham para as dificuldades e não só são incrédulos, mas são propagadores da incredulidade deles. É quando ele enfrenta uma luta e ele é derrotado nessa luta porque não confiou no Senhor, porque não entregou ao Senhor em primeiro lugar, porque não creu no Senhor, e ele, então, ele passa a ser um incrédulo, e ele começa a divulgar essa incredulidade através do seu entendimento errôneo, né? Ele começa, Deus não faz isso, Deus não pode fazer isso, Deus não fez isso na minha vida, Deus, eu estava esperando uma bênção, né? E essa bênção não veio, mas é claro, ele não creu na bênção do Senhor. Ele não confiou no Senhor, não esperou no Senhor. E há muitas pessoas que tomam um caminho desse jeito. E este comportamento é um comportamento que ele contagia aqueles que estão fracos na fé.
ele contagia aqueles que estão desanimados no caminho, aqueles que não estão desfrutando das bênçãos de vitória, porque já fecharam o coração para o Senhor. E isso alastra, isso toma uma proporção que ela tem que ser cortada. Este comportamento, esse entendimento não pode ser alastrado. Quando eles olham para a terra, olha, só vê dificuldade. Meus irmãos, tem pessoas que só vê dificuldade, não vê uma solução em nada, né? Olha, não precisamos chegar a tal cidade. Mas para tem que chegar a tal cidade, tem que pegar tal ônibus, né? E se o ônibus atrasar, mas isso, só vê dificuldade. É diferente daquele, ai, que bom, estou indo. E se o ônibus atrasar, não tem problema, eu espero, na hora que chegar eu vou, e eu chego lá. E tem outros que não. Não, se o ônibus atrasar, vou chegar atrasada, nem vou. A diferença, né? A diferença. E essa diferença, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele nos coloca numa condição de proativos. Né? Proativos, né? É aquele que se antecipa. Ele se antecipa. Sabe por quê? Porque tem discernimento. Ele prevê, ele faz conta das coisas, ele analisa antes, né? Olha, se o ônibus atrasar, um exemplo que eu estou usando, né? Se o ônibus atrasar, tem outro recurso, tem o trem que sai, tal hora, tal lugar, ou seja, ele já tem uma estratégia, ele tem um plano A, plano B, plano C, e é desse jeito, a vida cristã, meus irmãos, precisa ser desse jeito. Se nós enfrentamos uma barreira hoje, nós precisamos, peraí, eu não consegui a bênção desse jeito aqui, mas Deus tem uma porta aqui, e eu creio nisso. É desta maneira, não é olhar e dizer, meu Deus, que coisa difícil, não é desse jeito, irmãos. Deus nos colocou neste mundo para não vivermos desta maneira, olharmos para as lutas e corrermos delas, não, pelo contrário, nós vamos alcançar a bênção. Nós vamos alcançar a promessa do Senhor. Se o Senhor falou, Ele irá cumprir. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus forte, o Deus poderoso, o Deus de misericórdia, um Deus que não desampara e que nos ensina a discernir o tempo, as horas, o período. É um Deus que nos dá olhos espirituais. Nós olhamos para a bênção, não olhamos para a luta, para a dificuldade. Sabemos que existe a luta, mas sabemos que maior é aquele que está conosco. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a caminhada do servo, daqueles que estão desfrutando dessa bênção, tem algo diferente. Ele presencia e ele testemunha daquilo que Deus vai fazer. Isso é caminhar por fé. É por fé. Fé, as coisas que não se vê, o invisível. Olha, vai acontecer lá na frente. Não, eu creio nisso. Então, eu tenho fé que essas coisas irão acontecer. Esse é um testemunho de fé que Josué e Caleb fizeram, né? Eles haviam retornado, radiante, depois de espiar a terra, trouxeram frutos, né? Mostraram a fertilidade da terra, né? Tiveram um espírito fortalecido, deram testemunho encorajador ao povo, né? A fim de motivá-lo e crer no poder do Senhor para cumprir, né? que prometeram aos seus pais, ou seja, dar-lhes a terra de suas peregrinações e expulsar delas a gente. Enquanto os outros 10 espias, eles se sentiram intimidados, né, diante dos soldados, das grandes estruturas que habitavam naquela terra. Né? Josué e Caleb fizeram diferente. Olha, a terra tem coisa boa. Olha para você ver, não é uma promessa de Deus? Então nós vamos tomar posse disso. Não é uma promessa que o Senhor fez? Nós vamos tomar posse disso. Meus irmãos, a essência da vida cristã está na fé. Não tem jeito, é a essência, é o ponto principal. Cremos na promessa do Senhor. Quem está com... o pastor, acho que é o senhor que está com o microfone.
Então, a essência da vida cristã é essa, é crermos nesta promessa. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Então, quando nós temos isso fortalecido dentro de nós, nós enfrentamos obstáculos, enfrentamos muralhas, vales, montes, e nós olhamos para a parte boa. A parte difícil, o Senhor pelejará por nós. Então, eles foram e voltaram falando bem. Voltaram mostrando, olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que, aqui é os outros falando, né? Que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, né? Também vimos ali gigantes. É o olhar daquele que só vê as dificuldades. Ah, o que tem lá? Tem gigante. Ah, não dá para ir. Ah, então ele é grande demais. Não tem como. Tem pessoas, meus irmãos, que desistem do primeiro obstáculo. Às vezes você vê casamento sendo desfeito porque as pessoas desistem no primeira luta que aparece e não discernem que é uma luta espiritual. Tem muitas pessoas que não discernem isso, acham, não está dando mais certo, vamos separar. E ela não percebe que é uma seta do adversário que está cegando os olhos da pessoa. Porque Deus, Ele quer unir e não separar. Mas Josué e Caleb tiveram um testemunho de fé e mostraram desta verdade, né? Então, somente não seja rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como um pão os podemos devorar, retirou-se dele seu amparo. Então, mostrando assim, o Senhor, Ele não dá medo ao homem. Quem dá medo ao homem é o adversário. É o mesmo que fez lá em Adão e Eva. Os irmãos lembram que eles estavam no jardim e eles sentiram medo, e eles esconderam. Sentimos medo, ficamos envergonhados, né? E escondemos atrás das árvores, fizemos roupa, escondemos, estamos escondidos atrás das árvores. O medo, meus irmãos, faz com que o homem, ele fique atrás da madeira, das árvores. O medo faz isso. E quem gera o medo é o adversário da nossa alma. E ele leva o homem para onde? Para ficar atrás da madeira. A madeira fala do homem. A madeira fala do ser humano. Então, o que o adversário faz? Ele faz com que as pessoas passem a confiar no homem desta vida, que é a madeira. Esse é o objetivo do adversário, tirar a confiança que o homem tem em Deus, que o homem tinha em Deus, tirar tudo isso e colocar ele escondendo atrás da árvore, ou seja, confiando unicamente na madeira, no homem desta vida, né? E esquecendo que o Senhor é aquele que vê todas as coisas, que conhece e tem o melhor para nós. Então, nós chegamos a essa conclusão que a incredulidade é mãe da desobediência, assim como o jardim do Éden no deserto de Parã. A incredulidade gerou desobediência e acrescentou dores e morte ao povo. Deus permaneceu fiel ao seu propósito de dar a terra de peregrinações a Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes, mas aquela se tornou uma geração perdida, uma geração que ficou pelo caminho, né? Então, nós vamos aqui um pouquinho mais à frente. Então, foi um resumo que eu fiz aqui da aula passada, né? Mas para nós entendermos a peregrinação que foi essa caminhada ali em Números e Deuteronômio, né? Falando aqui a respeito destes dois livros, né? Números ali onde o povo, ele fica quase, o livro de Números, né? Ele apresenta quase 40 anos ali da peregrinação do povo, né? Ali o livro de Números, né? Onde que registra também a numeração ali daquele povo, e o Deuteronômio agora mostrando a entrada desta terra, né, mostrando, é o quinto livro da Bíblia, né, que faz parte ali do Pentateuco, né, então Moisés, ele declara tudo isso, ele deixa isso, né, tudo pela orientação do Senhor, né, e o próprio nome de Deuteronômio, ele significa ali, repetir a lei, né, segunda lei,
Então, nós podemos entender que ao longo desses 34 capítulos, né, que está no livro de Deuteronômio, né, as passagens, ela traz os discursos de Moisés, né, ali mostrando quando o povo ainda estava na terra de Moabe, né, ali próximo do Rio Jordão, e ter encaminhado ali depois de ter caminhado 40 anos pelo deserto, né, ali quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, que Moisés, ele relembra, né, como Deus os tirou da escravidão no Egito e os guiou até ali. Então, esse livro, ele traz agora esta memória, né, mostrando claramente. Então, ele repete, e algumas coisas que chamam a atenção também, né, a primeira aparição ali dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos na Bíblia, que está em Êxodo 20, né, em que Deus, ele dita, né, em que Deus dita diretamente ali a Moisés no Monte Sinai. Então, nós podemos agora contemplar isso em Deuteronômio 5, né, Deuteronômio 5, de 5 ali até 20, 21, onde Moisés, ele mostra agora, ele repete isso e tudo, ele retransmite agora os mandamentos aos hebreus ali. Também, neste livro, é interessante, né, que Moisés, ele alerta o povo, né, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né, não adorando imagem de escultura, né, por exemplo, zelar por uma organização fraterna, né, por tudo que deu um amor verdadeiro, né, colocando o Senhor em primeiro lugar, que está lá em Deuteronômio 6, né, fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda, né, a tua alma, e com todo o teu entendimento, né. Então, mostrando isso em Deuteronômio 6, que ele tem algo maravilhoso. Então, Moisés, ele é usado, né, com muita graça, né, neste livro de Deuteronômio. Então, em Deuteronômio 8, né, eu queria ler aqui, diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Meus irmãos, que maravilha de palavra, não é? Maravilha de palavra. Onde ele é usado ali com graça para mostrar o amparo do Senhor nessa caminhada, mostrando que não faltou sustento, mostrando que o Senhor é aquele que nos leva a termos experiências profundas com Ele e que possamos cada dia entender, olha, nem só de pão, né? Fala assim, mas não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, meus irmãos, Deus está cuidando de todas as coisas. Nós não precisamos ficar ansiosos, preocupados, arrancando os cabelos. Não, entregue o teu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará. E Ele faz coisas boas, não faz coisas ruins, não, né? A travessia do deserto, meus irmãos, que poderia ter sido feita em pouco tempo, foi estendida por um período de 40 anos. Esse número tão comum na Escritura representa o tempo completo para o cumprimento de um desígnio ou uma tarefa. 40. É interessante, né? Que Deus usa tais coisas e para que possamos aprender a respeito disso. 40 dias eles ficaram ali espiando a terra. Então, para cada dia, um ano, foi? Para cada dia, um ano, 40 anos, eles caminharam até chegar a Canaã. 40 dias choveu no dilúvio até que as águas cobrissem a terra. 40 dias Moisés esteve no alto do monte recebendo a lei. 40 anos reinaram Saul,
Davi e Salomão. 40 anos peregrinou Israel no deserto até que morreu toda a geração dos que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade. Os irmãos percebem que nesse 40, Deus, ele prova. Então, nesses 40, esse número 40, ele fala assim, aqui, prova para sermos aprovados diante do Senhor. Foi um período de aprendizado para o povo de Israel e por ser considerado um exemplo pedagógico para aqueles que procuram agradar a Deus, né? Então, nós temos algumas lições sobre a providência, né? Que durante esse período, né, Israel experimentou assim, um milagre diário do maná, diário costumam ser ignorados, né? Muitos, todavia, milagres diários costumam ser ignorados. Deus fez com que suas roupas e calçados não se gastassem. Tirou água da rocha mais de uma vez, enviou codornizes para que eles comessem carne. Eles foram alimentados e preservados por Deus. Meus irmãos, é assim que Deus faz. Deus, ele preserva aqueles que são dele. Aqueles que abrem o coração para ele, Deus preserva. Preserva, sim. Lembre que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhe tudo o que precisavam. Então, em Deuteronômio, Moisés, ele traz a lembrança de tudo aquilo que o Senhor fez. Ele repete. Então, ele mostra, para que houvesse um despertamento àquele povo e eles entendessem o plano de Deus. Então, o Senhor se protegeu do sol do deserto, cobrindo, né, com uma nuvem durante o dia, aqueceu e iluminou as noites com a coluna de fogo que ficava sobre o tabernáculo. Sua presença constante inspirava segurança e consolo. Vejamos bem, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Isto é um sinal de gratidão. Olha, Deus fez essas coisas porque Ele tem um plano na nossa vida, Ele tem uma promessa. Então, meus irmãos, nós estamos caminhando em rumo também uma promessa de Deus. Nós precisamos a cada dia sermos fiéis e constantes no Senhor. Nós precisamos estar firmes e constantes na presença de Deus, porque Deus tem algo especial para nós logo ali na frente. Basta tão somente que nós venhamos colocar nosso coração na presença de Deus e entendemos o plano dele, seja com fogo, seja com coluna de nuvem, seja com descanso, seja com nos fortalecendo e renovando a nossa vida, né, para que então possamos entender e aprender de Deus e confiar no seu poder. Temos umas lições sobre essa adoração. Durante o caminho no deserto, Deus santificou seu nome. Israel aprendeu que seu Deus era o único que devia ser adorado. O zelo do Senhor, de Yahvé, muitas vezes o visitou para ensiná-lo a cultuá-lo do modo que ele queria. Meus irmãos, esta é uma lição interessante, importante também. Às vezes, o homem quer fazer da maneira dele, achando que está agradando a Deus, e não é desse jeito. O Espírito Santo testifica em nós. Os irmãos já perceberam que tem coisas, às vezes, que você olha e fala, Deus não está nisso. Não é verdade? Sabe por quê? É o Espírito Santo falando ao seu coração. Houve uma exclusividade. Desde cedo, no começo da jornada, Israel mostrou fraqueza diante da idolatria. E Deus não queria isso. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo, que trouxeste dele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Olha,
Tu sabe que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro de ouro. Meus irmãos, que loucura! Fizeram um bezerro de ouro, um bezerro de ouro para adorar. Eles queriam um Deus físico, queriam algo que eles pudessem palpar. E aí, olha, fizeram um bezerro e colocaram o bezerro no alto e abandonaram o Senhor, viraram as costas para o Senhor. Meus irmãos, o mundo tem feito isso. O mundo fez isto. As pessoas longe de Deus, eles fizeram isso. Eles rejeitaram o Senhor e eles preferiram algo que é palpável, algo que os olhos possam ver. Mas a Bíblia nos ensina que bem-aventurado aqueles que com os olhos não viram, mas com o coração creram. Nós cremos no invisível, cremos no Senhor. Né? Esse bezerro aí. A insensatez de Arão e dos líderes custou caro a Israel. A idolatria foi punida com rigor. Deus não aceita isso, irmãos. Ele é exclusivo. Só a Deus adorarás. Nós adoramos somente ao Senhor. E feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Olha, feriu, pois, o Senhor ao povo. É assim que Deus faz. Para que possamos sermos gratos ao Senhor. Entendemos que o único digno de toda a honra e de toda a glória é o Senhor. Foram muitos os momentos em que a murmuração se espalhou entre o povo, quando, por serem tantos benefícios de Deus, esperava-se que ações de graça e louvor jorrassem dos lábios dos israelitas. Era isso que se esperava. Olha, Deus o tirou, operou, Deus transformou, sustentou, e está agora dando àquele povo um presente maravilhoso. Mas não, alguns fizeram algo errado, algo diferente. Porque nos fizeram, olha aqui, então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Vejamos bem, irmãos, isso não faz parte da caminhada do povo, não pode fazer parte da caminhada do povo. Eles eram impacientes no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos no deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão, viu? Ou seja, eles foram contra Deus, contra Moisés, contra a provisão do Senhor. Eles estavam falando, ó, nós não estamos gostando mais daquilo que Deus está dando. Meus irmãos, quando o homem vira a cabeça, vira o coração, rejeita, né, dá as costas para Deus, ele não consegue enxergar as coisas mais espirituais. E a oração, nós podemos agora mostrar que a intercessão de Moisés foi um exemplo de busca, né, da glória do Senhor. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considere que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. Meus irmãos, a gente ouvindo isso dá um ânimo, né? A minha presença vai contigo, Moisés. Meus irmãos, é esta palavra para o nosso coração. Todos os dias a presença do Senhor vai contigo. A presença do Senhor está conosco. A presença do Senhor nos dá o ânimo, a força, o vigor. Não nos faça subir deste lugar se o Senhor não tiver. Olha, se a tua presença não vai comigo, aí, irmão, mostramos que, assim, que é o contrário. Falar, se a tua presença vai comigo, eu vou. Agora, se não há a tua presença, eu não quero nem subir.
Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos e eu teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados e o teu povo, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Meus irmãos, Moisés, ele queria de todo jeito a presença de Deus. É a presença do Senhor que precisa estar conosco. E ele diz antes, né, respondeu, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença. Moisés falou, olha, mas se não for a tua presença comigo, eu não quero nem subir. Essa é a nossa posição. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Se o Senhor nos mandou que caminhemos, quem será que vai nos impedir? Ninguém. Nós saltamos muros e muralhas e sabemos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Ele tem uma promessa para nós, uma promessa de graça, né? E a lição sobre a liderança. Israel era um povo numeroso e seus valores socioculturais, políticos e religiosos estavam ainda em fase de formação. Foi somente no período do deserto que Israel experimentou um verdadeiro governo teocrático, né? Deus governa diretamente, tendo como seu porta-voz o profeta Moisés. Depois desse período, nunca mais se levantou alguém com o mesmo perfil de liderança capaz de representar a vontade de Deus com total fidelidade. A dificuldade de Moisés, meus irmãos, foram basicamente de excesso de trabalho e insubordinação. Enfrentou muitas coisas, né? Meus irmãos, como tudo na vida, né, há um tempo para todas as coisas. A delegação da responsabilidade também é vista aqui. Quando Jetro viu o número de pessoas que procuravam Moisés para julgar suas causas, logo detectou um problema e propôs uma solução. Para o acúmulo de trabalho foi sugerida a delegação de responsabilidade. Isso chama corpo. É a igreja do Senhor. Não é uma pessoa que faz sozinho. Nós somos uma engrenagem, é um com o outro. E nós formamos ali a igreja corpo de Cristo. E ele falou, olha, vamos fazer essa delegação. E foi feito isso. O sogro de Moisés, porém, ele disse, não é bom o que faz, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, põe sobre ele por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo e em todo tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, ele mesmo julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Ou seja, o Senhor, né, ele usa agora ali o sogro de Moisés para levar uma palavra de conselho. Então, Moisés, não precisa fazer desse jeito, você não vai dar conta desse jeito. Meus irmãos, isto é providência de Deus. É isso que acontece. Hoje, não é uma pessoa que faz a obra de Deus somente, sozinho, não, mas nós fazemos no corpo. Um tem uma função, o outro tem outra função, um Deus capacita para isso, outro Deus capacita para aquilo, e vamos aprendendo, né, dividindo as cargas, para que o nome do Senhor possa ser, então, engrandecido, né. Meus irmãos, então, eu creio que para hoje, né, nós vamos parar por aqui, porque senão fica muito extenso e muita informação também, a gente acaba perdendo, né? E esse estudo é um estudo maravilhoso, né? Para que possamos ir bem tranquilo, não precisamos correr, né? E entendemos
o propósito do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Bênção demais. Amém. Glória a Deus, né? Eu agradeço a presença de todos, né? Espero que na próxima aula estejamos juntos para glorificarmos o nome do Senhor, para lermos a palavra, desfrutarmos desse estudo, que é uma bênção do Senhor sobre a nossa vida, né, irmãos? Amém. 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 Glória a Deus. Pastor, só um comentário rapidinho. Tá picando? Não. Não? Ah, tá. Eu achei interessante aí, em algumas passagens bíblicas que o senhor trouxe para nós nessa noite, algumas expressões, né, de igual, recordem-se, foi Deus quem fez, e uma outra expressão que eu não estou me recordando, mas que acho que nos remete como é importante a gente ter em mente, na mente, no coração, os feitos do Senhor, né, tudo aquilo que ele fez, que ele faz, a grandiosidade, né, da ação de Deus, né, com o seu povo, como que isso, assim, se a gente tem digamos assim, esse hábito de ter sempre em mente, no coração, os feitos do Senhor, como que a gente é melhor direcionado, como que nos momentos de luta e de fraqueza, você lembra dos feitos do Senhor, sabe que ele fez no passado e continua fazendo, como que isso pode, né, nos fortalecer, nos direcionar e nos manter no caminho certo, né, porque acho que quando fala recordem-se, né, ou seja, o povo estava meio que saindo fora, mas ao recordar, retomariam ali aquela direção, aquele propósito, né, para onde Deus queria que eles caminhassem, da forma como Deus queria. Então, acho que quando a gente traz isso em mente, no nosso coração, a gente fica mais ali no centro da vontade de Deus, caminhamos da forma como Ele quer, se a gente tem isso muito vivo, né, recordando sempre, trazendo sempre à memória esses feitos. É isso mesmo, glória a Deus, né? É a importância da escola dominical, né? Com certeza, é isso mesmo, Álvaro. Esse momento que a gente está aqui, né, estudando de forma profunda e tão analítica, né, cada detalhe, isso nos faz, nós estamos trazendo à memória esses feitos, né, relembrando. Glória a Deus por isso, né? E a gente vai aprendendo para não errar, né? Porque isso. A Bíblia fala, né, que errais por não conhecer, né, as Escrituras, né? Então, quando a gente não conhece, a gente não vai relembrando daquilo que Deus fez, a chance de a gente errar é grande demais. Sim. Mas amém, né? Glória. Bem lembrado, Marcos, bem lembrado. Amém. Hoje nós poderíamos pedir uma outra pessoa que não orou aqui, para poder fazer uma oração encerrando. Quem? A Eliane? Eliane está aí? Não, acho que ela não está, não. A Patrícia, ô Patrícia, você podia fazer uma oração aí, encerrando, então? Tá bom. Amém. Querido Glorificando o Senhor por essa aula, por tudo, né? Pai Celestial, muito obrigada por essa oportunidade de estudar pela vida do irmão Éder, que o Senhor continue, ó Pai, ministrando a vida dele, ministrando aos nossos corações, e que o Senhor nos ajude a andar nos seus caminhos a cada dia, Pai querido, em unidade, que a cada dia o Senhor esteja abrindo nosso entendimento e nos ajudando a praticar a Tua palavra. Em nome de Senhor Jesus, eu oro e agradeço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Obrigada, Pai, por endireitar os nossos pés nos caminhos do Senhor. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, a todos a graça e a paz do Senhor. Amém. Boa noite, meus queridos. Deus abençoe. Boa noite.